Então, Capso, e nós vamos falar agora de uma coisa muito importante que aconteceu na Irlanda. A Irlanda estava há algum tempo para aprovar um projeto de lei que envolvia, entre outras coisas, a criminalização do discurso de ódio, né? E de uma maneira similar ao que aconteceu aqui no Brasil com o projeto das fake news, o pessoal lá também desistiu desse projeto, viram que não teriam votos para aprovar esse projeto, o que mostra que no mundo inteiro a população, os governantes querem, tá? A elite aristocrática socialista do mundo inteiro quer aprovar medidas para censurar as pessoas, mas a população não quer. Essa é uma briga entre o povo e as elites, né? E, lógico, os idiotas úteis das elites, que são os esquerdistas, que acham que vão se dar bem nesse negócio. Não perceberam que estão comprando a ruína futura deles, né? Porque o que eles estão dando é poder absoluto para o governo. Vai acabar com todo mundo mais adiante, né? Não vai ser só a direita que vai se ferrar nessa história, a esquerda também. É uma excelente notícia isso daqui. Vamos entender o que aconteceu lá na Irlanda, porque que era uma situação séria lá, e as consequências que isso pode ter para o resto da Europa, porque é a primeira lei desse tipo que é negada na Europa, e isso pode influenciar outros países, como a Inglaterra, como a França e vários outros que também estão com iniciativas nesse sentido. Essa notícia foi sugerida por 300 canais, mas é o mesmo gordo tampando o texto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É lógico que eu não sou a favor de discurso de ódio. Eu acho que tudo que você fala deve ser uma coisa pesada, deve ser pensado, não deve ser exagerado. Realmente você ter opiniões preconceituosas e coisa e tal é uma coisa ruim, ninguém deve falar esse tipo de coisa, mas qual que é o grande problema de você ter uma lei que proíba ou que criminalize discurso de ódio ou também desinformação ou fake news ou coisas que o valham? É que tudo isso é muito subjetivo. Você pode enquadrar uma série de coisas como se fosse desinformação, como se fosse mentira ou como se fosse discurso de ódio, né? Fica muito fácil para o governo usar isso para mera censura, que é isso que o governo quer no final das contas, tá? Eu já expliquei para vocês que o grande pesadelo da esquerda é esse, né? A esquerda percebeu que perdeu o controle dos meios de comunicação. Durante anos, a esquerda aristocrática mundial construiu esse tripé granciniano, né, das artes, dos meios de comunicação, né, dos jornais e revistas e das universidades, para avançar com a causa do comunismo e se manter no poder, né? Porque isso logo no início, né, o comunismo nunca foi um movimento popular, tá? O comunismo sempre foi um movimento da aristocracia contra a burguesia, né, das pessoas que eram ricas já por conta de títulos hereditários, por conta de ser nobres, de serem condes, sei lá, duques e viscondes e não sei mais o que. Essas pessoas que começaram a perder o poder na Europa para as pessoas que faziam comércio, para os burgueses. Porque os burgueses começaram a enriquecer, começaram a fazer comércios em larga escala e com isso ficaram muito mais poderosos, né? Essa foi a grande revolução industrial na Europa. Então, quando surgiu o comunismo, ele já surgiu como um controle dessa aristocracia contra o capitalismo. Tanto que você vê que, em tese, o Marx até fala que ele é contra também o governo, contra também um monte de estruturas de poder e coisa e tal, mas, na prática, o ataque principal do Marx sempre foi contra a burguesia, as pessoas que ganham dinheiro oferecendo produtos e serviços no mercado. Era isso que revolucionou a forma, né, isso que revolucionou a riqueza no século XVIII, século XIX lá na Europa, né? Então a esquerda sempre foi desse jeito, a esquerda capturou esse interesse da aristocracia, né? A aristocracia é a esquerda, é a aristocracia socialista mundial que tem lá na Europa, e sempre funcionou muito bem. Adotaram a política do Gramsci, né, de fazer a revolução cultural, de só ter informações a favor do esquerdismo e coisa e tal, e estavam muito confortáveis no mundo inteiro quando aconteceu a revolução da informação descentralizada e distribuída. E aí, de novo, esse pessoal foi pego com calça curta. A gente não está controlando mais o discurso, as pessoas estão conversando coisas além do que a gente gostaria que elas conversassem, né? Pessoas que têm pontos de vista diferentes do comunismo completo estão conseguindo expor esses pontos de vista. E isso não é aceitável para a aristocracia, porque eles não querem mudança, eles querem... Lembra, para quem está em cima, não quer mudança, não. Quem quer mudança é quem está embaixo. Quem está em cima quer que fique tudo do jeito que está. Alexandre de Moraes quer que fique do jeito que está. Ele está bem, ganha dinheiro pra caralho lá no STF.
O Lula quer que fique do jeito que tá. Lula tá bem, tá ganhando dinheiro pra caramba. Esse pessoal que tá no andar de cima, eles não querem que mude nada, né? Isso é que é o problema. Quem quer que mude somos nós que estão aqui embaixo na merda, né? A gente que quer que essas coisas mudem. Então, todas essas críticas a discurso de ódio, né, desinformação, fake news e coisa e tal, tudo isso é o quê? É uma tentativa dos governos, porque o governo não pode falar assim, ó, vamos fazer aqui um projeto de lei para controlar o que é dito na internet, para a gente censurar o que... Eles não podem falar isso. Eles têm que fazer de alguma coisa, têm que falar de alguma forma que pareça razoável, né? E onde é que eles partiram para razoabilidade? Ah, não pode fazer discurso de ódio, não pode fazer fake news, mentiras e coisa e tal. Mas isso daí é lorota, eles sabem, o que eles querem mesmo eles sabem que tendo esses conceitos abstratos, né, afinal, o que é discurso de ódio? Como que você diferencia um discurso de ódio de uma crítica a uma política social do governo? Por exemplo, um assunto que está sendo muito discutido lá na Europa, né? Ah, eu sou contra a imigração de muçulmanos. Muitos europeus são. Eu não sou. Eu já falei para vocês. Eu acho que imigração deveria ser até estimulada. A Europa precisa de imigrantes. E não tem que ter preocupação com a religião do cara, não, porque depois ele assimila a coisa toda. Sempre foi assim. A Europa funcionou assim durante séculos e séculos e séculos e séculos. Muito antes da civilização atual já era assim a Europa. Enfim, eu não vejo problema nisso não, mas tem gente que é contrária a isso. Agora, como é que você faz para diferenciar isso de xenofobia? Porque a pessoa pode dizer isso. Não, você está dizendo que é contra a imigração de muçulmanos porque você é xenófobo, você é islamofóbico, é discurso de ódio, vou te censurar. Isso é um absurdo. De novo, as pessoas têm que ter o direito de questionar essas coisas. Eu acho que há, de fato, uma imigração desenfreada. Isso não é uma coisa positiva. Pode estar sendo até uma guerra híbrida causada pelo Putin lá na Europa. Não descarto de maneira alguma isso. Então, esse é que é o problema do discurso de ódio e das fake news, né? Da mesma forma que nós aqui no Brasil tivemos uma vitória muito grande com a negação do discurso da PL das fake news lá em 2023, talvez vocês não tenham ideia do quão importante foi aquilo, tá? É o que eu falo para você, o pessoal fica criticando, não porque o nosso Congresso é de direita, mas não fez nada que vale a pena, aprovou a reforma tributária e não sei o que lá, e que tem emendas e coisa e tal. Gente, só o fato do Congresso não ter aprovado o PL das fake news fez uma diferença enorme para o Brasil. A censura estaria muito pior aqui agora se tivesse sido aprovado o PL das fake news, porque lembra, isso, né? Hoje o Alexandre de Moraes está desrespeitando a lei e punindo do mesmo jeito. Mas hoje, só ele que faz isso, né? Ele fica puxando os casos para o STF porque ele sabe que um juiz de primeira instância não vai condenar alguém por isso. Por quê? Porque não tem lei. Só ele que é maluco de começar a condenar as pessoas sem ter uma lei com base na condenação. Ele está se expondo cada vez mais, o pessoal sabe disso, né? Ele está ficando numa posição que vai ser insustentável no longo prazo. O Alexandre de Moraes vai pagar por esses crimes que ele está cometendo em algum momento. Pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 30 anos, pode ser daqui a 50 anos. Mas vai pagar pelos crimes que ele está cometendo. E aí o que está acontecendo é isso, né? Imagina, se tivesse aprovado o PL das fake news, a coisa seria todo um outro patamar, meu amigo. Já haveria uma indústria de gente sendo processada por qualquer coisa que a esquerda não gostasse. Por quê? Porque aí qualquer juiz de primeira instância iria ia ordenar derrubada de perfil, derrubada de post, porque seria fake news e não sei o que lá. Então eu falo para vocês, foi um momento importantíssimo no Brasil a não passada da PL das fake news, que aliás aconteceu mais ou menos por essa época, né? Não foi em maio, foi em maio de 2023. Mas agora a Irlanda está tendo um momento semelhante. A ministra da Justiça da Irlanda, que é a patrona de um projeto de lei que tornaria o discurso de ódio crime, ela desistiu dessa parte do processo. Ela tirou essa parte do projeto de lei, justamente porque entende que, no final das contas, não iria passar dessa forma, né? Então, a ideia deles é fazer outras proibições e coisa e tal, a incitação à violência ou a crimes de ódio e coisa e tal, mas o crime de discurso de ódio foi retirado, né? Ou seja, houve uma ampla consulta ao público e pesquisa, e 73% dos irlandeses não apoiavam essa criminalização do discurso de ódio. Por quê? Porque eles são a favor do discurso de ódio? Não, ninguém é a favor do discurso de ódio, ninguém é a favor de fake news, todo mundo quer acabar com isso. O problema é que o pessoal reconhece que esse tipo de coisa vai ser usado pelo governo para calar opositores e só, não vai resolver problema nenhum, né? Então, parabéns à Irlanda, era um país que estava com essa ânsia de censurar as pessoas,
e no final das contas deu retornou um pouco isso daqui. Não subestimem essas vitórias, são vitórias muito importantes. A nossa também, da recusa do PL das fake news, fez uma diferença enorme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.